Ora, boa tarde a todos. Vamos então iniciar aqui mais uma sessão, mais um webinar relativo às recomendações na área da geotecnia, que foram elaboradas recentemente, ou atualizadas recentemente pela Ordem dos Engenheiros, através de grupos de trabalho criados a pedido da Comissão Coordenadora da Especialização em Geotecnia. Eu quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos os assistentes que vão participar, portanto, neste webinar da Ordem, ou neste conjunto de webinars da Ordem, que designados por Juntos Somos Engenharia, e portanto nós hoje vamos completar a nossa terceira sessão e portanto fechamos aqui a parte das recomendações. Queria dizer que esta sessão vai sair em vídeo, bem como as respectivas apresentações que vão ser feitas, apresentações em PowerPoint, e estarão disponibilizadas a partir de amanhã, precisamente na Ordem, neste site do Juntos Somos Engenharia. Eu iria começar, portanto também quero agradecer aqui aos nossos colegas que se dignaram a vir apresentar, fazer as suas apresentações, portanto aos colegas António Cristóvão e Alexandre Pinto. Eu já farei uma breve apresentação deles a seguir. Eu iria aproveitar esta oportunidade e vou compartilhar aqui o meu ecrã, apenas para vermos aqui alguns tópicos para reflexão. Ora, este assunto da segurança de valas, nós sabemos que originam muitas fatalidades, originam muitos acidentes, incidentes também, que muitas vezes acabam por provocar feridos e até mortos, e também com custos económicos por vezes elevados. Portanto, isto de facto é um problema sério na indústria da construção civil. E é sério, tanto mais como veremos que se forem tomadas as medidas adequadas, isto não é uma fatalidade, nós conseguimos evitar a maior parte das situações de acidente. Porque é que as valas colapsam? É porque de facto não são adequadamente protegidas, não é? Apenas para dar ideia aqui de uns números gerais, internacionais, portanto, peço que não levem estas percentagens, não as considerem com muito rigor, apenas para termos uma ordem de grandeza, é que só em cerca de 25% das valas são utilizados sistemas de proteção adequados. Em mais de 60% das valas não se utilizam sistemas de proteção, portanto as valas são abertas pelos trabalhadores sem qualquer sistema de proteção. Quando ocorrem fatalidades, quase que na totalidade de todos os casos, o técnico responsável pela obra não está no local da obra. Portanto, raramente o técnico estará no local da obra e, quando há um acidente, não está em 90% dos casos. Em 60% dos casos de incidente ou acidente, o técnico responsável não tinha identificado o tipo de terreno ocorrente. Quer dizer, muitas vezes as pessoas que estão a realizar uma determinada vala nem sequer sabem qual é o tipo de terreno que está presente. Não sabem se são areias compactas, argilas brandas ou rijas, enfim, não sabem se é uma rocha muito fraturada, alterada, etc. As pessoas e os técnicos muitos técnicos, digamos que são todos os técnicos, estão mais preocupados com os rendimentos e com o planeamento e execução das valas do que com os acidentes, portanto, isso em 90% dos casos, não é? 70% das fatalidades por soterramento ocorrem em valas com profundidade inferior a 2,5 metros, quer dizer, as valas de menor altura,
2 metros e meio, são as que conduzem uma maior percentagem de fatalidades. Este 70% é uma percentagem muito elevada. Para profundidades superiores a 4 metros, em que as valas já têm, enfim, já são tratadas de outra maneira e com outros cuidados, devido, enfim, às grandes profundidades já estão a ser atingidas, os acidentes são muito menores, da ordem dos 10% da totalidade dos acidentes. O fator condicionante para a estabilidade das valas são as condições ambientais. De facto, fundamentalmente, o tempo de chuva e água é um fator muito, muito importante na estabilidade das valas. E agora gostava de terminar com estes 3 tópicos. É que o técnico responsável pela execução das valas deve inspecionar o trabalho de abertura das valas em curso antes de cada retoma de trabalho, nomeadamente após o fim de semana e depois de quaisquer alterações nas condições geométricas e geotécnicas, ambientais, etc. Isto é o que diz respeito à execução, não é? É evidente que, não refiro aqui diretamente, mas as valas têm que ter um projeto, tal como todas as outras estruturas geotécnicas têm que existir um projeto. Pode ser um projeto muito simples, se a escavação da vala for também uma obra relativamente simples e em condições geotécnicas não muito complexas. Agora, à medida que o tamanho, a profundidade das valas aumenta e que as condições geotécnicas são mais complexas, tem que haver um projeto e tem que haver um estudo geológico ou geotécnico. É evidente, adequado à dimensão da obra com que estamos a trabalhar. Portanto, embora a abertura das valas e os trabalhos de escavação sejam perigosos, os feridos e as fatalidades podem ser completamente evitáveis. Portanto, o nosso objetivo, com as recomendações e com aquilo que temos analisado na ordem, é que estamos preocupados, como vemos as notícias nos jornais, e o Cristóvão já fez uma referência a isso, estamos preocupados e gostaríamos que houvesse um declínio acentuado do número de fatalidades anuais. E isso também passa muito por nós próprios, por todos nós, e pelos conselhos e pela divulgação digamos, destas situações que ocorrem muito mais frequentemente do que nós desejaríamos. Portanto, estas recomendações para a segurança e execução de valas são muito úteis para perceber como é que ocorrem estas fatalidades e como é que elas podem ser evitadas. Portanto, eu espero que os nossos colegas que estão a assistir consigam tirar daqui uma série de conhecimentos que possam depois transmitir a todos os outros colegas e de forma a que todos nós, geotécnicos em conjunto, consigamos reduzir o número de acidentes. Terminada esta minha apresentação, vou aqui descompartilhar o meu PowerPoint e vou passar então aqui a palavra ao nosso primeiro orador, que é o engenheiro António Cristóvão, que é especialista em geotecnia, que trabalha de facto já há alguns anos significativos na área da geotecnia, no projeto, tem trabalhado bastante no projeto, e atualmente está na Keller Portugal, onde exerce as funções de diretor de negócios. Portanto, eu vou passar a palavra ao António Cristóvão, desejando-lhe uma boa apresentação, como aliás é habitual. Muito obrigado e muito boa tarde a todos. É efetivamente um prazer estar aqui com vocês e poder ter participado, ter integrado este grupo de trabalho que foi criado, digamos, para realizar esta atualização das recomendações para a segurança na execução de valas. Foi um trabalho maioritariamente desenvolvido pelos colegas, pela Vitória e pelo José Cupertino também, e foi um trabalho bastante aliciante, pelo menos para quem participou. Eu vou, sem mais demoras, partilhar aqui também a minha, digamos, aqui a apresentação que tenho para vos trazer hoje. Começar também por agradecer, digamos, à Ordem dos Engenheiros e à especialização em Geotecnia por esta iniciativa
que dignifica o trabalho portanto, da engenharia e da engenharia geotécnica em particular. Quando iniciamos, digamos aqui, a tratar esta temática portanto, na segurança de valas, julgo eu que existe uma necessidade iminente de uma consciencialização social e profissional por motivos dos incidentes e acidentes que temos vindo a verificar ou que têm vindo a ser verificados ao longo dos anos, muitos dos quais resultando em feridos graves e em fatalidades. E efetivamente esta é a primeira mensagem que vos queria passar e que também desperta, digamos aqui um pouco para a importância desta temática. Obviamente que quando nós somos deparados com este tipo de notícias nos meios de comunicação social, existem aqui, digamos, uma pergunta que eu julgo que nós todos, a nível individual, temos que fazer a nós próprios, não é? Porque, essa questão é porque continuam a ocorrer este tipo de acidentes. Será por insuficiente preparação dos promotores, dos projetistas, dos empreiteiros, dos intervenientes neste tipo de trabalhos? Será por um insuficiente acompanhamento dos técnicos de segurança no trabalho? Será por insuficiente ou precária informação ou formação dos trabalhadores que executam este tipo de obras? Ora, foi a pensar precisamente em todas estas questões que a especialização em geotecnia lançou em 2004, digamos, publicou aqui um documento de recomendações na área de geotecnia, sendo um dos capítulos precisamente focado nesta temática da segurança de valas. E obviamente que desde 2004 até 2019, digamos que foi aqui, digamos, o ano de início, ou o ano desta atualização do documento, e decorridos cerca de 15 anos, há todo um conjunto de alterações que nós vamos verificando. Portanto, a nível de uma maior consciência dos riscos, cada vez mais são menos toleráveis este tipo portanto, de incidentes. Existem também, digamos aqui, nova legislação, novas publicações, existem maior conhecimento desta problemática e, portanto, digamos que esta atualização faria, em nosso ver, todo o sentido, portanto, nesta fase. Nesta apresentação eu vou fazer aqui, portanto, um pequeno enquadramento do âmbito do que se trata neste documento, abordar muito sumariamente a legislação aplicável, falar um pouco em que consistem as recomendações no âmbito do projeto de execução de valas, também abordar, digamos aqui um pouco, a execução e o acompanhamento das obras, como nós sabemos é um fator também muito importante para garantir digamos, a sua boa execução, digamos assim, falar também sobre a qualificação do profissional dos técnicos e também mencionar aqui alguns anexos que considero serem bastante importantes, pelo menos sob o ponto de vista prático, e que também são incluídos nestas recomendações. Quando nós abordamos, digamos, a temática das valas, importa saber que, portanto, o que é que se inclui, ou que tipo de construção se inclui, ou que tipo de características que se incluem neste documento. E, efetivamente, nós quando pensamos numa vala, estamos a tratar de uma escavação que, na sua gênese, é mais longa do que profunda, e digamos que cumpre aqui com determinado requisitos a nível da sua geometria, que é o facto da sua largura estar compreendida entre os 80 centímetros e digamos, uma relação de 2/3 da sua altura máxima, que para fins do presente documento está limitada a 6 metros. Antes da elaboração desta atualização, houve aqui, digamos, uma preocupação em se fazer um enquadramento sobre a legislação aplicável neste campo, e efetivamente, digamos que existem aqui um conjunto de leis e decretos-lei que destacamos. Um dos principais, digamos, será portanto, a Lei 102 de 2019, que determina efetivamente que os trabalhos de escavação e movimentação de terras
e com risco de soterramento, portanto, que é o caso precisamente onde se inclui as valas, é um trabalho de risco elevado e, como tal, sendo um trabalho de risco elevado, compreende também ou dita a necessidade de serem desenvolvidos por trabalhadores com formação adequada e digamos que têm que ser vistos e abordados também de uma forma compatível com o seu grau de perigosidade. Já o Decreto-Lei 41.821 de 1958 também refere que será indispensável a inativação do solo nas frentes de escavação, independente da profundidade das mesmas, com exceção às escavações em rochas e argilas duras. Obviamente que, como todos nós sabemos, e os colegas que estarão mais, digamos, diretamente relacionados na sua atividade profissional com a área da geotecnia, mesmo tratando-se de escavações em rochas, digamos que existem também alguns aspectos a serem tidos em consideração, nomeadamente, digamos, a orientação das descontinuidades, portanto, existem sempre aqui alguns aspectos que, mesmo sendo escavações em rochas, merecem a nossa atenção, bem como, digamos, estas escavações em argilas duras. Nós depois podemos abordar um pouco mais em detalhe, digamos, esta situação. O Decreto-Lei 273 de 2003 refere também que qualquer trabalhador que esteja, digamos, submetido a um risco de soterramento, portanto, sempre que ocorram trabalhos nestas condições, deverão ser elaboradas fichas de procedimento de segurança ou um plano de segurança e saúde, especificamente acautelando uma avaliação de riscos e, digamos, a implementação de medidas mitigadoras. Já a portaria 101 de 96 refere também, digamos, aqui a importância dos trabalhos situados em pontos profundos garantirem a segurança dos seus trabalhadores. Digamos que esta legislação serviu aqui também de base e foi um dos aspectos que digamos, que esteve em consideração no desenvolvimento desta versão do documento. Obviamente que nesta exposição não se pretende, digamos, e nem seria possível irmos aqui ao detalhe a abordar todos os conteúdos deste novo documento, mas sim, digamos, há aqui um objetivo, sobretudo, de mostrar digamos, aqui os pilares, os principais bases e também o que é que esta atualização introduz. E, portanto, sendo a execução das valas um projeto, uma obra geotécnica, digamos que obriga também, do nosso ponto de vista, e este é um aspecto importante que muitas vezes é descurado, a elaboração de um projeto de execução. Um projeto de execução que, obviamente, que deverá ser iniciado por uma recolha de elementos de base, que obviamente que compreenderá um levantamento de superfície, digamos, uma realização de trabalhos de prospecção geológica ou geotécnica, levantamento das infraestruturas existentes, entre outros. E digamos que um dos principais aspectos a ter em consideração numa fase inicial, portanto, é do projeto, será em avaliar-se se estamos perante condições locais pouco significativas ou significativas. Digamos que esta foi, digamos aqui, uma base de trabalho que foi criada para desde cedo percebermos se a escavação que está a ser realizada implicará algum cuidado adicional ou não face, digamos, a esta expressão das condições locais, que não é mais do que uma avaliação sumária que é feita às condições naturais do terreno existente e da sua geologia. Também, digamos, uma aferição se estamos perante escavações em terrenos contaminados ou não, se existe nível freático instalado, se existe, a que profundidade é que ele está, se ele tem alguma interferência importante na escavação, se está acima da escavação. Portanto, digamos que há aqui um conjunto de situações que causam maior perigosidade para a execução das valas e que digamos que ditam aqui, digamos, esta avaliação sumária que é feita numa primeira abordagem. Destacaria também aqui, digamos, a existência ou não de fontes de vibração nas imediações da vala
E também aqui, digamos, um aspecto que eu destaco pela sua importância no dimensionamento subsequente deste tipo de estruturas geotécnicas, que é precisamente a proximidade, digamos, de construções, de sobrecargas, de vegetações na proximidade da vala e que possam influir na estabilidade, portanto, da mesma. E desde cedo foi também aqui introduzido aqui um novo conceito, digamos, de uma área que é delimitada por uma largura coincidente com 1,5 vezes a profundidade da vala, quer seja ela intivada ou seja ela em talude, e digamos que esta zona pretende precisamente indicar que qualquer sobrecarga, qualquer elemento, qualquer construção que se encontre, digamos, nesta largura, deverá ser devidamente tida em consideração no dimensionamento, bem como nos estudos realizados para a verificação e garantia da estabilidade da mesma. Digamos, esta é uma recomendação, obviamente que cada caso é um caso e há que sempre avaliar as condições, portanto, geológicas e geotécnicas, mas de qualquer forma, como um princípio geral, pareceu-nos um aspecto importante de introduzir nesta revisão. Também para distinguir, e uma vez que, digamos, as valas podem assumir diferentes geometrias, diferentes profundidades, foram também aqui introduzidas duas categorias geotécnicas, portanto a categoria geotécnica 1 e uma categoria geotécnica 2, que diferem precisamente na sua gênese. Portanto, são consideradas valas da categoria geotécnica 1, as valas não intivadas, e na categoria geotécnica 2, as valas que resultam da necessidade de se prever portanto, uma intivação. E obviamente que a vala ser ou não intivada depende de inúmeros fatores, depende do tipo de terrenos, depende de se os terrenos interessados pela obra são compatíveis com a adoção de taludes mais ou menos inclinados, se o espaço disponível da obra é comportável com os taludes ou se é necessário uma intivação, quer dizer, obviamente que são todos aspectos que, condicionamentos de envolvimento da obra e da própria geologia que condicionam a adoção de uma ou outra tipologia portanto, de vala. Ora bem, portanto, conhecidos, digamos, os condicionamentos envolventes à obra, portanto, se são significativos ou pouco significativos, e sabendo a categoria geotécnica da obra, são prestadas nesta atualização à norma diversas linhas orientadoras do que é que deverá ser atendido a nível quer do dimensionamento deste tipo de obras, quer na sua construção, portanto, quer durante a execução da obra. Eu nesta apresentação vou direcionar mais para as recomendações do dimensionamento, uma vez que as recomendações construtivas serão abordadas mais em detalhe pelo colega Alexandre Pinto. E obviamente que todo este enquadramento das recomendações dependem das condições locais. Portanto, condições locais serão pouco significativas se analisarmos a inclinação dos taludes, portanto, se atendemos aos modos de ruptura que podem ocorrer ao processo construtivo, à existência ou não da proximidade da água, e significativas, também como foi dito, também, portanto, introduzindo aqui alguns elementos, alguns condicionamentos, digamos assim, caso estejamos perante terrenos contaminados, terrenos ou obras sujeitas a vibrações, etc. Eu destacaria aqui, portanto, nesta categoria geotécnica 1, algumas recomendações de dimensionamento que são indicadas neste documento e que, digamos, são algumas das recomendações, não todas, mas são aquelas que eu destaco nesta fase e que, digamos, vêm acrescentar, digamos, esta informação à versão inicial, portanto, é do documento. Em condições locais pouco significativas, o projeto deverá
ou o dimensionamento da obra deverá atender à compatibilização dos taludes e as suas características com os terrenos interessados pela obra. É recomendável sempre a verificação aos estados limites últimos de estabilidade global, de acordo com o previsto no Eurocódigo. Será necessária uma análise, ou recomendável, uma análise da estabilidade dos taludes, mediante a existência ou variação do nível freático. Portanto, acautelando, digamos aqui, vários cenários passíveis de alteração ou decorrentes de uma alteração do posicionamento do nível freático, bem como das condições de umidade dos solos, que, como nós todos sabemos, podem inferir com as suas características de resistência. Quando as condições locais são significativas, recomenda-se aqui também que deverá ser previsto um sistema de drenagem adequado e, portanto, este sistema de drenagem deverá ser previsto e deverá ser devidamente dimensionado. No caso particular em que sejam necessários instalar um sistema de rebaixamento do nível freático, recomenda-se que este sistema de rebaixamento seja alvo de um projeto específico e, portanto, no próprio documento também indica aqui algumas recomendações práticas e de dimensionamento a que devem de atender este tipo, portanto, de projeto. Há que também fazer uma correta definição da inclinação dos taludes, portanto, considerar quer as cargas temporárias ou permanentes na envolvente da vala ou que interceptem a sua cunha ativa e, obviamente, quando se fala da profundidade da vala, atender à necessidade da verificação à estabilidade da ruptura de fundo. Este aspecto é algo que muitas vezes é descurado, portanto há sempre uma grande preocupação na estabilização, digamos, lateral da vala, quer dos taludes, quer do sistema de intivação, e descura-se muitas vezes, digamos, esta necessidade da verificação portanto, da ruptura de fundo. Aqui só dois exemplos. Portanto, a ruptura, dois mecanismos de ruptura, uma por empolamento excessivo do solo e outra devido, digamos, a um excesso de pressão hidrostática. Portanto, isto, digamos, são tudo aspectos a serem tidos em consideração. Na categoria Geotécnica 2, portanto, nas valas intivadas, há que fazer uma correta definição dos elementos estruturais. Há que fazer uma correta e detalhada definição das ações, averiguar os coeficientes de segurança aplicáveis, proceder-se à caracterização, portanto, das cargas e ao dimensionamento das paredes, coras e dos elementos verticais e, obviamente, atender sempre ao efeito da água, ao efeito que a água possa ter neste tipo portanto, de situações. Portanto, saliento, não me querendo estar a repetir, mas saliento aqui a introdução da necessidade de uma correta definição das ações, das combinações de ações, dos coeficientes de segurança. O dimensionamento das paredes e escoras pressupõem sempre, digamos, a determinação do diagrama de pressões terras adequado, atender ao incremento das tensões devido à ação da água e à ação das sobrecargas permanentes ou temporárias colocadas no envolvente da obra, fazer uma correta caracterização dos esforços atuantes nas paredes de intivação, atender às características das escoras e dos sistemas de apoio, destacaria aqui, para além, digamos, do dimensionamento à flexão e ao corte portanto, das pranchas e das paredes portanto, deste tipo portanto, de ativação, também há necessidade de se fazer a verificação da encurvadura por compressão das escoras. Este é um aspecto que muitas vezes, portanto, é descurado, mas que é aqui também salientado nesta nova versão. Obviamente que deveremos sempre ter em consideração não só a vala em si, mas também o que se passa na envolvente da obra, nomeadamente a necessidade de se proceder a algum reforço em estruturas vizinhas. Portanto, referimos-nos aqui a edifícios que estejam na proximidade, portanto, das valas, as estruturas de suporte que estejam na proximidade das valas e que, devido a essa mesma proximidade, sejam merecedoras de uma avaliação de estabilidade, entre outros. Portanto,
mais uma vez, neste tipo de obras, ter em consideração o efeito da água, portanto, quer como ação, quer como fator condicionador da resposta mecânica dos terrenos. Esta norma, portanto, aqui também ainda integrado no projeto de execução de valas, faz também aqui uma breve abordagem ao planeamento, portanto, há necessidade de um bom planeamento, porque existe a consciência de que muitos dos riscos, muitos dos acidentes e incidentes que ocorrem neste tipo de obras decorrem, digamos, de uma falta de planeamento, de uma falta de organização de obra e, portanto, por isso mesmo deverá ser, ou recomenda-se que seja preconizado um planeamento que inclua, entre outros, um cronograma de equipamento, um cronograma de mão de obra, digamos aqui uma análise das operações de sobreposição, portanto, entre os diversos trabalhos e obviamente que este planeamento deverá obrigatoriamente ser ou desejavelmente ser incluído também no Plano de Segurança e Saúde. Relativamente às peças de projeto, esta versão da norma, digamos, inclui e especifica a obrigatoriedade ou não de serem incluídos algumas peças de projeto consoante estejamos perante obras da categoria Geotécnica 1 ou da categoria Geotécnica 2, portanto, valas constituídas em taludes ou valas entivadas. E, portanto, existe igualmente, vou só aqui voltar um pouco atrás, existe igualmente também uma descrição exaustiva no próprio documento sobre o conteúdo que deverá ser tido em consideração em todos estes documentos, ou seja, na memória descritiva, na nota de cálculo, no plano de monitorização. Esta nova versão do documento indica especificamente e de uma forma detalhada tudo o que deverá ser incluído a nível de conteúdos. Portanto, isto, digamos, serve aqui, dá aqui, digamos, uma linha de conduta e digamos, aponta também aqui um caminho a seguir no desenvolvimento do projeto que nos parece ser a destacar pela sua relevância e também pela sua aplicabilidade prática. No que respeita à gestão dos riscos, portanto, é também feita ou proposta, digamos aqui, uma análise de riscos, portanto, baseada numa avaliação da probabilidade e da gravidade da ocorrência, para, digamos, se conseguir determinar as consequências que poderão advir durante a execução, portanto, da obra, se esses riscos são aceitáveis ou não, e, digamos, servindo assim de base à implementação de medidas corretivas, de medidas mitigadoras, portanto, do risco. Portanto, obviamente que toda esta questão da gestão dos riscos assume uma especial relevância neste tipo de obras, porque, como referido, digamos, um dos principais objetivos, ou o objetivo principal, é garantir a segurança da obra, quer para os trabalhadores, quer para, digamos, todos aqueles que trabalham, portanto, na obra e na sua envolvente. Outro aspecto que merece, digamos aqui, também, ou que foi alvo, portanto, de estudo aqui e incluído também neste novo documento, respeita à execução e ao acompanhamento das obras. E, portanto, é apresentado, digamos aqui, uma proposta relativamente à avaliação das condições locais durante a execução, portanto, dos trabalhos e que permitirá determinar se estamos perante umas condições de execução de gravidade pouco significativa ou significativa e, portanto, há todo aqui, é apresentado aqui de uma forma, portanto, é de tabela, no fundo quase como uma checklist para, digamos, sensibilizar quem acompanha as obras para digamos, a confirmação portanto, a confirmação dos principais aspectos
nomeadamente da natureza do terreno, se a geologia encontrada é prevista no projeto ou não, se os terrenos são alvos de contaminação, se existe a presença de nível freático, sim ou não, e se existindo, se o seu posicionamento está de acordo com o que foi previsto em projeto. Portanto, digamos que há aqui toda uma preocupação em, por um lado, determinar se existem ou não existem, digamos, todas estas condicionantes que são apresentadas nesta tabela, como também existe a preocupação em fazer, em se comprovar se tais condicionantes foram efetivamente previstas em projeto e se foram previstas em projeto da forma correta ou não. Relativamente às condições locais, digamos, estas recomendações, e sem entrar aqui também em grandes detalhes, tem aqui um especial foco, quer nas medidas relacionadas com a execução, com o próprio sistema de incentivação, com o ambiente que envolve a obra, portanto, se é um espaço confinado ou não, e também no âmbito, portanto, da segurança e saúde, portanto, é apresentada aqui uma matriz que permite também avaliar se estamos perante uma obra com condições de operação pouco significativas ou significativas. Um outro aspecto que foi alvo também, digamos, alvo de uma revisão, aliás, transversal a todos os outros temas que também compõem estas recomendações, portanto, preza-se com a qualificação profissional exigida aos técnicos. E mais uma vez aqui, a importância de haver aqui uma distinção entre uma categoria geotécnica 1 e uma categoria geotécnica 2, porque obviamente podemos estar aqui perante obras portanto, totalmente diferentes e obviamente que exigem também, digamos aqui, uma abordagem diferente ao nível da qualificação dos seus intervenientes. Portanto, para as obras da categoria geotécnica 1, recomenda-se que o autor de projeto, o diretor de fiscalização, o diretor de obra, seja uma pessoa com uma qualificação mínima e com uma experiência comprovada neste tipo de projetos com pelo menos 2 anos. Já para obras da categoria 2, considera-se que digamos, esta experiência deverá ser pelo menos 5 anos. Também para a figura de revisor de projeto, que é uma figura que é muito importante em qualquer tipo de obra geotécnica e neste tipo de obras de valas também, exige-se ou é recomendada uma qualificação profissional idêntica ou superior à exigida para o autor de projeto, mas com uma experiência comprovada de 5 anos. Já para casos da categoria Geotécnica 2, esta experiência profissional deverá ser pelo menos 10 anos. Figuras importantes também portanto, em todo este processo e no projeto são os profissionais de segurança no trabalho e obviamente que para as obras da categoria Geotécnica 1 recomenda-se que pelo menos a equipa seja constituída por um técnico superior com uma experiência mínima de 3 anos e para obras da categoria Geotécnica 2 esta experiência seja de 5 anos. Aqui salienta-se que, digamos, perante a lei existente, portanto, os trabalhos de escavação, portanto, ou qualquer trabalho que envolva um risco especial, no qual se inclui as valas, determina a necessidade da nomeação de um coordenador de segurança em projeto. E, portanto, nós aqui também fazemos a recomendação que este coordenador de segurança em projeto seja uma pessoa, uma figura com uma qualificação técnico superior de segurança no trabalho, com título profissional válido e com uma experiência idêntica à mencionada anteriormente, portanto, na tabela, para cada categoria geotécnica. Por último, destaco também algo que já existia numa versão inicial destas recomendações, mas que foi também alvo de uma revisão e de um complemento importante, que são, digamos, as listas de verificação dos aspectos que, em nossa opinião, que no nosso parecer se consideram como sendo mais relevantes para a segurança
deste tipo de obras e que não são mais do que uma checklist, portanto, dos aspectos relevantes, quer ao nível da elaboração de projeto, quer ao nível da execução da obra. Esta checklist tem duas grandes objetivos, ou pelo menos principais. Um é efetivamente servir de guia para a análise que se venha a desenvolver a nível de projeto, quer para o desenvolvimento da obra. Serve também, digamos, de chamada de atenção para os aspectos que devem ser considerados, quer na elaboração de projetos, quer na condução ou na fiscalização da obra, e ao mesmo tempo são também uma chamada de atenção para os aspectos que, do ponto de vista da perigosidade, se identificam a priori como sendo mais relevantes. E, portanto, de uma forma muito resumida, obviamente que o documento há de está à disposição para consulta e é bem mais extenso, mas digamos que serão estes os principais aspectos que eu gostaria de destacar nesta apresentação. E obviamente que o meu convite vai no sentido para que todos oportunamente possam consultar este documento. Muito obrigado. Ora, acabei de ativar o som e eu quero agradecer ao engenheiro Cristóvão esta excelente apresentação, que foi bastante completa, do que nós propomos para as recomendações da execução de valas, e também foi uma exposição bastante clara. Eu queria pedir a assistência para que, se tiver questões a pôr, que o faça aí no Q&A, nas perguntas e respostas, e nós no fim procuraremos responder a todas as questões que aí estiverem assinaladas. Agora vou passar a palavra ao colega Alexandre Pinto, que também é especialista em geotecnia na Ordem dos Engenheiros, é diretor da empresa JET-SJ, é professor associado da SPG professor associado do técnico e vice-presidente da SPG. Neste momento tem as funções de coordenador da especialização da geotecnia, pronto, com grande responsabilidade nestes webinars. Portanto, foi-lhe reservada a ela a apresentação final, que, enfim, apresenta casos de obra interessantes e que penso que acabará este conjunto de apresentações de uma forma bastante, digamos, apelativa e interessante. Então, engenheiro Alexandre Pinto, a palavra é sua. Muito obrigado, agradecer ao engenheiro Mateus de Brito e sobretudo à equipa liderada pelo engenheiro Mateus de Brito, excelente trabalho, e cabe-me a mim, portanto, apresentar aqui alguns casos de obra, casos muito simples, não é? Porque não é fácil identificar casos de obra, enfim, com princípio, meio e fim, tal como temos nas escavações e contenções periféricas. Portanto, ainda não chegámos lá, mas temos esperança que com este documento possamos dar mais um passo para atingir esse objetivo. Então, eu começo por sensibilizar ainda mais com a estatística, não é? Portanto, aqui dar uma ideia dos problemas que nós temos no setor da construção. Isto é à escala europeia, portanto não é só em Portugal. Portanto, a construção lidera os acidentes de trabalho, principalmente os acidentes de trabalho fatais, infelizmente, e cabe-nos a nós, pelo menos aqui em Portugal, tentar inverter também esta estatística, que é europeia, mas também é nacional, não é? Portanto, se vimos aqui ao nível dos acidentes de trabalho, aqui estão os acidentes de trabalho todos, não estão só os da construção e muito menos só os dos soterramentos em valas, mas estamos num desonroso quarto lugar, não é? No ranking europeu. Ou seja, como vocês estão a ver, há poucos países que têm uma situação de acidentes de trabalho inferior, melhor do que a nossa, não é? Neste caso, temos realmente aqui um percurso grande pela frente para inverter esta situação. No caso português, nós também temos, não é? Temos escorregamentos
ou hesitação com queda, como vocês estão a ver, portanto, isto é uma estatística oficial, foi retirado de uma tese de mestrado, em que, reparem, a incidência nos acidentes que nós temos na construção é sobretudo no escorregamento ou hesitação com queda, não é? Portanto, pelo menos entre os anos de 2010 e 2014. Aqueles que estejam mais interessados têm as estatísticas da ACT que estão atualizadas e deixo aqui o link para poderem comprovar. Alguns destes números têm que ser vistos também em função da atividade da construção, não é? Porque houve um período entre 2009 e 2015, sensivelmente, em que tivemos menos obras e, naturalmente, também houve menos acidentes. Portanto, esse tipo de análise é importante que seja feito. Passando a uma segunda parte sobre o dimensionamento, isto, vamos lá ver, eu gosto de tentar simplificar o mais possível, não é? E acho que grande parte destes acidentes dão-se por as pessoas que estão no local não terem conhecimento do comportamento dos solos, não é? Portanto, os solos, as rochas também, os maciços rochosos também nos dão problemas, alguns são também bastante complicados, mas sobretudo temos de ter presente que há três tipos de solos, há três grandes grupos, não é? A areia, é um material mais granular, que é um material que tem uma resposta imediata, não é? Ou fazemos o talude com aquele ângulo ou não conseguimos fazer. Depois temos as argilas e os siltos, portanto, são partículas mais pequenas, têm coesão, não é? E que, portanto, muitas vezes esses materiais são os materiais mais traiçoeiros, porque eles têm uma determinada coesão quando nós cavamos, e esse parâmetro é um parâmetro que é evolutivo no tempo, ou seja, se nós deixarmos a vala aberta, desconfinada, o parâmetro que é responsável pela resistência mecânica do material tem tendência a degradar, porque ele não gosta de estar desconfinado, não é? E, portanto, essa análise muito simples é muito importante, não é? A importância do confinamento nas argilas, não é? E que não é tão importante nas areias, porque as areias, neste caso, são um material mais previsível, não é um material cujas características possam evoluir tanto ao longo do tempo, sobretudo numa escavação, que o problema é esse, nós quando escavamos, os materiais perdem o seu estado de confinamento natural, eles estavam confinados e nós fomos perturbar esse confinamento, e nem todos os materiais respondem da mesma forma a essa perda de confinamento, não é? Isto é muito importante ser percepcionado. Em termos de metodologia de análise, há métodos muito simplificados. Nós na geotecnia, tanto podemos ir para métodos de pré-dimensionamento, métodos analíticos muito simples, como para métodos mais sofisticados, não é? Neste caso concreto que vocês veem aqui, para os métodos que podem simplificados para a aferição preliminar das condições de estabilidade dos taludes das valas, não é? A primeira coisa que nós tentamos é que os taludes sejam inclinados, por razões económicas e por ser a obra mais fácil de executar. Aí há métodos que eu aqui destaco, o método Taylor, aplicado às argilas, na situação de curto prazo, ou os métodos de equilíbrio limite e, finalmente, os métodos de tensão de formação, ou seja, são métodos cujo o rigor e a sofisticação vai aumentando desde do método Taylor até aos métodos de equilíbrio limite e de tensão de formação. Mas que hoje em dia são métodos correntes, Existem métodos empíricos que eu achei interessante colocar aqui neste slide, desde os americanos, portanto isto é o código da cidade de Nova Iorque, isto é a norma europeia, OSHA, portanto dão alguma ideia das inclinações dos taludes em função do tipo de material. Portanto, isto, pelo menos, antes de abrir uma vala, se não for possível fazer mais, ter este tipo de informação e tentar perceber que terreno é que lá está e perceber se a inclinação da vala é compatível com as características dos terrenos, não é? Obviamente que isto é muito preliminar e é muito indicativo, pois tem que ser confirmado caso a caso. O método Taylor é um método muito simples, que é um ábaco que vocês consultam com muita facilidade, não é? Que tem aqui um exemplo, ficam aqui com um exemplo, mas tem que ser utilizado com muito cuidado. Portanto, que é a partir da inclinação do talude, que é dada através destas linhas, portanto, aqui 45, 30, 22,5, por aí afora, não é? Essa inclinação do talude para uma espessura de material, uma altura H e para uma espessura DH em relação ao substrato, supostamente do material mais resistente, nós conseguimos calcular um fator de profundidade, que é meramente geométrico, partindo do princípio que eu tenho alguma informação geológica, senão convém fazer um poço de prospecção inicialmente para perceber as características do terreno,
Se eu não tiver informação geológica, eu vou considerar o valor máximo, que é 4, não é? E depois vou ver para a inclinação que eu tenho do talude, por exemplo, aqui 30 graus, ver o número de estabilidade. O número de estabilidade é esta equação que vocês têm aqui, não é? E vão resolver esta equação em função, em ordem ao CU. E, portanto, em relação ao valor de CU que vocês vão admitir, por exemplo, neste caso admitimos um valor de 20 kPa, nós conseguimos, pois, considerando o valor do CU e o número de estabilidade que é retirado aqui do ábaco, estimar a altura máxima que o talude aguentaria, não é, com uma inclinação praticamente na vertical, ok? Neste caso, desculpa, neste caso uma inclinação de 30 graus. Ou seja, conseguimos com ferramentas, como vocês estão a ver, muito simples, não é, ter uma ideia aproximada se o talude é estável ou não. Atenção que aqui, neste exemplo, não estão aplicadas as margens de segurança, nomeadamente do Eurocódigo 7. O CU, se fôssemos utilizar a abordagem de cálculo tipo 1, combinação 2, teríamos que o minorar por 1.4, ou seja, teríamos um valor ali 1.4 vezes mais pequeno. Mas o CU, portanto, a resistência ao corte em condições não drenadas, como eu vos disse, é um parâmetro que degrada muito depressa. Portanto, é preciso nós termos muito cuidado com o parâmetro que utilizamos e com as margens de segurança que nós vamos impor quando queremos que o talude seja estável durante um período de tempo compatível com a boa execução da obra. Os outros métodos, o método de equilíbrio limite, que é um método também relativamente simples, não é? E, enfim, verificamos qual é a superfície de deslizamento, depois dividimos em fatias e verificamos o equilíbrio em cada fatia entre as forças instabilizantes e as forças estabilizantes. Mas enfim, já acredito que já não seja um método que seja fácil de aplicar quando a obra está para começar. As tensões de formações é o método mais sofisticado, sobretudo porque dá-vos deformações e se vocês forem instrumentar a obra, aquilo que vocês controlam com a instrumentação em geral são deformações e portanto conseguem ir percebendo à medida que a obra evolui se as deformações que estão a ser observadas em obra estão de acordo com aquelas que foram estimadas em projeto. Se formos para taludes verticais, agora sim, na situação de curta duração, podemos utilizar as regras que eu já vos vou explicar um pouco mais à frente, ou então dimensionar uma ativação, recorrendo, por exemplo, aos diagramas aparentes de Terzaghi e Peck, que são diagramas muito simples, não é? E que em areias nós não conseguimos fugir a uma estimativa do valor dos diagramas. Se forem argilas, nós podemos efetivamente verificar que altura é que a argila se consegue escavar em função do conceito de fenda de tração, ou seja, a altura máxima que eu consigo ter a minha escavação autoportante. Portanto, nestes casos, os taludes verticais em areias não podem escavar na vertical, em argilas poderão escavar na vertical desde que vocês consigam ter um valor da resistência ao corte em condições não drenadas compatível com a altura de escavação. Os impulsos aparentes de Terzaghi e Peck, portanto, para ativações multiescoradas, resultam do quê? Resultam de uma redistribuição, não é, dos diagramas clássicos, nomeadamente o diagrama de Rankine, tendo em conta o efeito hiperestático que é dado à cortina pela existência de vários pontos de escoramento. E, portanto, com base na observação que tem sido feita em obras, ou que foi feita por estes senhores, portanto, foram propostos estes diagramas simplificados, que servem perfeitamente para um pré-dimensionamento de uma contenção de uma vala que seja, enfim, uma altura relativamente pequena, no máximo até 6 metros, como já vimos, que é o nosso critério para a classificação das valas. No caso das argilas, temos que calcular a fenda de tração. A fenda de tração, isto é relativamente simples, é igualar o diagrama dos impulsos ao diagrama da argila, que são os dois com sinais contrários, o da argila vale 2CU, ver até que profundidade é que os dois diagramas se anulam, essa profundidade não existindo subcargas é 2CU sobre gama. Está, este método, mais uma vez, tem que ser utilizado com muito cuidado. Tem que ser utilizado com muito cuidado porque o CU é um parâmetro, a resistência ao corte em condições não drenadas, é um parâmetro muito evolutivo ao longo do tempo. Enfim, a solução clássica, que não é uma solução exata, é uma solução aproximada, diz-vos que a altura da escavação na vertical poderá ser 3,83 CU sobre gama, mas enfim, como eu vos disse, convém ter a certeza que vocês conseguem mobilizar este valor de resistência ao corte em condições não drenadas durante o período de tempo em que a vala vai estar aberta. E aqui temos em consideração a descompressão do terreno, fenómeno mecânico, mas também condições atmosféricas desfavoráveis, como poderá ser a ação desfavorável à água. Não se esqueçam também que este CU, se vocês utilizarem o Eurocódigo 7, naturalmente ele tem que ser minorado, ok? Por 1.4 se utilizarem a abordagem de cálculo tipo 1, combinação 2.
Em relação aos modos de ruptura, eles já foram falados, portanto, os modos de ruptura que nós temos são os modos de ruptura de uma escavação em talude, portanto, o tombamento, quando temos fissuras que se criam a tardós, e em geral, quando há água, portanto, a água preenche a fissura e cria um impulso e ajuda de facto a que haja um movimento de tombamento do solo, não é? Esta profundidade desta fissura seria, a partir se fosse uma argila, a profundidade máxima que vocês podiam fazer a escavação nessas condições. E o que acontece é que foram escavar abaixo da fissura e, portanto, geraram um movimento destes. Fenda de extração, portanto, é outro tipo de situação que tem a ver com a formação de uma superfície de deslizamento, o deslizamento propriamente dito, aqui com uma cunha planar, e a subsidência ou descompressão, que tem muito a ver, às vezes, com a ação erosiva na base do talude. Pode ser por apanhar uma camada de solo menos competente ou pode ser, inclusive, pela ação erosiva da água no pé do talude, não é? Passando a alguns casos de obra, vou passar aqui casos de obra didáticos, não é? Coisas, um slide ou dois sobre cada caso de obra, para nós termos a noção um bocadinho daquilo que se tem vindo a falar, não é? Isto é um caso em que houve um escorregamento de um poste, foi feita uma escavação sem intivação, ou com uma intivação muito precária, e naturalmente o poste não foi recalçado e a escavação criou uma superfície, provavelmente que atravessou a fundação do poste e criou esta instabilidade no poste. Claramente que na zona do poste, pelo menos, deviam ter feito uma intivação. E no cálculo dos impulsos deviam ter considerado o peso do poste. Outras situações em que é colocada uma subcarga junto à crista do talude, não tem mal, desde que o talude seja dimensionado para a subcarga, não é? Agora, o que acontece muitas vezes é que isso não é considerado no cálculo, quando o cálculo existe, e de facto é muito tentador, não é? Se eu estou a fazer uma escavação e ainda por cima as terras que eu escavei, depois vou tentar reutilizar e vou voltar a aterrar com as mesmas terras, é muito tentador que eu hoje não as afaste muito da vala, certo? E portanto, neste caso isso obriga de facto a um dimensionamento e muitas vezes esse dimensionamento diz que o talude não pode ser escavado na vertical, como foi infelizmente o caso que vocês veem aqui, e quando nós vemos ali aquelas pessoas com o fato de macaco vermelho, em geral é porque a situação já não correu bem. Como eu vos disse, enfim, ou a vala deve ser intivada nestes casos, não é? E sobretudo as condições do cálculo devem atender ou não à colocação de subcargas junto à crista da intivação, portanto imediatamente a tardós. Portanto, do lado esquerdo nós temos as recomendações, do lado direito temos aquilo que deve ser feito, que é avaliar o valor da subcarga e multiplicar pelo coeficiente de impulso, ter os impulsos horizontais provocados pelaquela subcarga, não é? Neste caso que vocês viram é um deslizamento, é um escorregamento da face do talude por incremento das subcargas e por falta de resistência do material que constitui o talude. Outra situação é fendas verticais a tardós do talude. Portanto, esta fotografia até foi tirada aqui em Portugal, numa zona de areias, portanto, areias siltosas, e realmente o que se verifica aqui é que a intivação devia ter sido mais alta. Ela devia ter sido mais alta, como vem nas recomendações, portanto, a intivação deve ir 50 centímetros acima da cota do terreno que fica a tardós, não é? Quando isso não acontece, eu tenho a criação de um talude e esse talude, como vocês estão a ver aqui, ele está a ter tendência, está aqui a fissurar e está a ter tendência a romper e sobretudo está a funcionar como uma subcarga à própria intivação, não é? Está a funcionar como uma subcarga porque eu estou a pôr um peso de terras a tardós da intivação, da contenção e, enfim, provavelmente ela não terá sido dimensionada, ou se foi dimensionada, ela até tem um bom desempenho, mas o talude é que não podia ter esta inclinação, este talude deveria ter sido mais deitado. É uma situação em que poderá, de facto, não é muito frequente nas areias, mas poderá haver aqui um tombamento do material começar, devido às fissuras, a deslizar para dentro da vala, não é? Outras situações, instabilidade da face do talude. Aqui claramente uma avaliação da capacidade resistente do terreno, portanto o terreno não poderia ficar com a face praticamente na vertical, como se verifica nesta figura, não é? Uma avaliação da capacidade resistente do terreno, novamente, portanto o talude aqui foi um talude vertical ou quase vertical e ele não aguentou, porque realmente se o material tem uma determinada resistência, quer através do seu ângulo de resistência ao corte, portanto o filia, quer da sua resistência, da sua coesão, nós não podemos puxar mais pelo material, o material só nos dá aquilo que ele consegue.
Se nós puxamos demais pelo material, ele vai nos dizer que nós estamos a puxar demais, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar adoçado, ele próprio se vai inclinar para trás, para uma configuração que seja geometricamente mais estável, dentro daquilo que o material consegue dar. Ou seja, quando vocês virem um deslizamento destes, provavelmente a inclinação do talude após o deslizamento era a inclinação que o talude gostaria de ter tido, não é? Antes da obra ter começado. Portanto, isto aqui também correu mal, como vocês estão a ver, portanto é uma situação complicada em que o talude deslizou por insuficiente capacidade resistente face à geometria com que a escavação foi executada. Está, o deslizamento. Outra situação, a erosão diferencial do terreno na base do talude é, neste caso, provocada pela água, pela ação da água e, sobretudo, quando nós temos alternâncias de materiais com permeabilidades diferentes. Se temos materiais com permeabilidades diferentes, a ação da água nesses materiais é diferente. E, ao ser diferente, pode provocar pequenas consolas, pequenos sulcos, e isso pode ser o suficiente. Essas consolas depois fazem com que o material que está por cima não tenha capacidade de se manter estável e acaba por escorregar para o fundo da vala. Portanto, poderá ser qualquer coisa deste esquema, de acordo com este esquema que vocês veem neste slide. Solução de ativação deficiente, portanto, nestes casos, são casos que nós não conseguimos explicar, eu, pelo menos como engenheiro geotécnico, tenho alguma dificuldade, porque é que há zonas que se ativa, outras zonas não se ativa. Terá a ver com o fazimento da escavação, com a colocação das condutas, com a retirada, enfim, é complicado perceber, não é? E isso, de facto, configura numa situação que temos que ter efeito de arco, não é? Se nós só temos as nossas ativações, os nossos escoramentos com determinado afastamento, o terreno só é compatível, só vai ter um bom desempenho com uma solução destas, se houver mobilização de efeito de arco, não é? Entre estes pontos, que são pontos de maior rigidez, mas isso pode não acontecer, não é? Vou andar para trás e, de facto, é difícil mobilizar efeito de ar com o afastamento destes, não é? É muito difícil, não é? Se assim fosse, provavelmente era um maciço rochoso autoportante, o que se confirmou que não era o caso. Ou seja, portanto, as soluções têm que ser bem pensadas também em função dos condicionamentos e sobretudo a observação das características do terreno. Esta fotografia tirei em Lisboa, muito recentemente, em que achei uma delícia, não é? Este pormenor deste escoramento com este prumo super esbelto, a ir ali ao pavimento bituminoso, não é? A funcionar como elemento de reação. Portanto, a criatividade existe, não é? Nós em Portugal temos muita criatividade, convém de facto que ela seja usada para resolver os problemas e não para criar problemas, não é? Portanto, isto aqui é uma situação complexa, isto é numa via, vocês estão a ver os carros a passarem ali a poucos centímetros e de facto são aquelas situações que, em minha opinião, isto é desenrascar. Vamos escavar, depois ver como é que corre, põe ali um prumo, põe ali uma tábua, ver como é que isto depois, pode ser que isto corra bem, não é? Mas nem sempre corre, como vocês viram no início, com base nos dados estatísticos que vos mostrei. Portanto, uma ativação feita, enfim, não diria que é com risco zero, mas controlando, de certa maneira, os riscos o melhor possível, é uma ativação como esta que vocês veem aqui, partindo do princípio, não é? Partindo do princípio que estas pranchas que vocês veem aqui têm a capacidade para trabalhar, mobilizar o efeito de arco, não é? Porque estes pontos de escoramento são pontos muito mais rígidos e esta prancha, que enfim parece ser um elemento metálico, tem que ter capacidade para trabalhar no vão. Se ela não tiver capacidade para trabalhar no vão, podemos ter aqui também outros problemas. Mas admitindo que sim, que tem capacidade para trabalhar no vão em descoramentos, é uma boa solução e que mais coisa, menos coisa, cumpre as recomendações, que é vir 50 centímetros acima da cota do terreno e ter pelo menos uma entrega de 20 centímetros para dar alguma estabilidade ali no pé da escavação. As soluções mais caras, mas também dão mais garantias, são os berlins, não é? Os berlins provisórios, e consiste na furação para colocação de perfis verticais, em geral os perfis HEB, no máximo 160, porque tem a ver com os diâmetros de furação dos equipamentos. Depois são colocadas pranchas de madeira, como vocês estão a ver, pranchas de madeira a trabalhar no vão entre os perfis verticais. São colocados depois vigas de distribuição e os escoramentos devem ir às vigas de distribuição. Não é o caso aqui, neste caso não percebo porquê, porque este escoramento é pouco eficiente. O escoramento devia vir à viga de distribuição, isto é uma questão de conceito estrutural, não é?
porque o impulso do terreno é exercido sobre as madeiras transmitem as cargas para os perfis verticais, os perfis verticais para os horizontais e os horizontais são equilibrados com os descoramentos. Porque aqui, neste caso, esta fotografia, gastou-se dinheiro numa contenção no Berlim provisório, com madeiras, mas aparentemente depois faltou ali qualquer coisa, faltou ali qualquer coisa ao nível dos descoramentos serem compatíveis com o desempenho estrutural deste tipo de solução. Reaterro de valas, portanto, nós também em Lisboa temos tido alguns problemas com situações destas, nomeadamente nas zonas onde tínhamos as antigas linhas de água, nomeadamente ali na zona do Val de Alcântara, e muitas vezes tem a ver com isto. Não estou a dizer que esses casos do Val de Alcântara sejam iguais aos que eu vos vou mostrar, mas tem a ver, às vezes, com algum menor cuidado no reaterro das valas, não é? E sobretudo depois também na retirada dos sistemas de ativação e de escoramento. Porque isto é muito importante porque a qualidade desse material, não é? A qualidade desse material vai depois condicionar o comportamento do aterro à superfície, não é? Nomeadamente se nós tivermos aqui questões de permeabilidade diferencial e se o material que nós colocamos, por exemplo, não for protegido. Se ele não for protegido com geotextil, eu posso pôr ali material drenante, mas se ele não for protegido, ele começa a aclimatar, começa a fugir, começa a haver arrastamentos e daqui a meia dúzia de anos, se houver uma estrada lá em cima, podemos ter um carro, pôr uma roda, não é? Ou um autocarro, como já aconteceu, a cair dentro de uma carretera que muitas vezes tem a ver com estes problemas hidrogeológicos, não é? São problemas hidrogeológicos que podem ser potenciados por alguma falta de cuidado no reaterro das valas. Como considerações finais, portanto, isto que está aqui é uma fotografia real, não é? Isto não é nenhuma fotomontagem, isto é uma fotografia real, para vocês perceberem que, a minha opinião, não é? A minha opinião, esta parte da geotecnia e as valas, isto é uma combinação muito complicada, porque são obras provisórias e depois lidamos com os terrenos, não é? E de facto, os meus votos são que as recomendações sejam aplicadas cada vez mais, mas sobretudo é uma questão de mentalidade, uma questão cultural mesmo, não é? Que nós temos na nossa engenharia e no país em geral, que tudo o que é provisório, tudo depois não se vê, não vale a pena gastar muito dinheiro, enfim, é uma situação que o risco é gerível em fase de obra e esta fotografia fala por si, não é? Basta, o senhor pôs uma cara um bocadinho mais alegre, porque certamente percebeu que estava a ser fotografado, não é? Caso contrário, nenhum de nós gostaria de estar naquela posição, e isso é também um conselho que eu dou a quem faz projetos, não é? Quem faz projetos, vocês pensem, vocês iam lá para dentro? Se achavam que não iam, não projetem assim, projetem soluções em que se vocês tivessem que ir lá para dentro, lá para baixo, iriam certamente sem qualquer tipo de problema. Quem projeta, digo também quem dirige as obras, é a mesma coisa, não é? Nós não podemos exigir aos nossos operários algo que se fôssemos nós não iríamos fazer. Portanto, se começarem por aí, já estamos a convergir a algo bastante positivo, não é? Mas pronto, voltando aqui aos aspectos mais técnicos, a geotecnia tem muito a ver com a gestão do risco, não é? Portanto, nós, os geomateriais, nós não controlamos o seu comportamento, são materiais que existem na natureza há milhares e milhões de anos e portanto, nós nunca sabemos tudo. Portanto, temos que ter uma postura de alguma humildade em relação aos desafios que os solos, especialmente os solos, nos lançam, não é? Portanto, eu diria que é importante, não é? Temos esse desafio bem resolvido, uma adequada avaliação das condições geológicas e geotécnicas e das condições de vizinhança. Aquela questão do poste que eu vos mostrei, não é? Não faz sentido, não é? Ninguém deve fazer uma vala encostada a um poste sem ativar a vala, isso não faz sentido, não é? É uma questão de bom senso, não é? Isto nem é engenharia, é uma questão de bom senso, não é? Portanto, a importância da avaliação das condições meteorológicas, não é? Nomeadamente, uma coisa é fazer uma escavação no inverno, outra coisa é fazer uma escavação no verão, embora hoje em dia com as alterações climatéricas as coisas já não são tão certas quanto isso, mas há terrenos que têm um comportamento totalmente diferente, como disse o meu colega António Cristóvão, com a variação do teor da umidade. E, portanto, nós, como engenheiros, já temos que dimensionar para a situação mais desfavorável, principalmente se as consequências de existir um acidente forem gravosas para a obra e para os trabalhadores, para os operários que estão na obra. A importância, então, de desenvolvimento do projeto por técnico qualificado, eu diria que estes projetos de escavação de valas deviam ser obrigatórios, não é? Por todas as razões e mais alguma. A importância da execução do acompanhamento de obra, não é?
Portanto, nós temos que ter pessoas em obra qualificadas, não precisam de ser especialistas em geotecnia, às vezes, não é? Têm que ser qualificadas, têm que ser especialistas em bom senso, às vezes é isso que falta. Não é? E notar-se, como disse o engenheiro Mateus Brito, muitas vezes com preocupações excessivamente economicistas, quer nos custos, quer nos prazos, que são importantes, porque nós sabemos que hoje em dia a engenharia evoluiu para um negócio e, portanto, que esses padrões, esses critérios, em geral, são os critérios dominantes. Mas não devem ser quando a estatística mostra aquilo que eu vos mostrei, que eu vos revelei no início desta apresentação. A importância da execução e do acompanhamento de obra por técnicos qualificados, como eu vos disse, eu diria que isto se calhar até é mais importante do que o projeto, não é? E, se necessário, vocês devem observar e devem instrumentar a obra. Não é observar a obra, pode ser uma observação visual, pode ser ir à vala, ir ao talude e verificar todos os dias se existem fissuras ou se não existem fissuras. Se o talude está a querer resvalar ou se não está a querer resvalar. Portanto, isso é o mínimo que se pode exigir. Em relação a este trabalho, eu subscrevo claramente que deve existir um projeto de escavação de valas, como já disse, e há aqui 3 peças que eu considero fundamentais: a memória descritiva, a nota de cálculo e as peças desenhadas. Uma escavação que se faça, não é? Estamos a dizer que as valas podem ir até 6 metros de altura, as pessoas podem morrer por soterramento, com soterramentos até 1,5 metro, 2 metros de profundidade. Não é? Isso está estatisticamente provado que o corpo humano não aguenta mais do que essa profundidade. Ou seja, é um trabalho de grande responsabilidade e, portanto, deve ser encarado como tal logo na fase de projeto e depois na fase de acompanhamento de obra. Ou seja, para terminar, volto a tentar passar a principal mensagem, que é aproveitar a revisão das recomendações para continuar a mudar a atitude, não é? Em relação a uma melhor percepção do comportamento dos solos. Não é? Isso é fundamental. Até porque os acidentes depois também são muito caros. Não é? Nós poupamos alguma coisa quando fazemos as coisas facilitando, mas se depois corre mal, essa poupança não tem significado face aos custos, e quando temos vidas humanas, como mostra a estatística, então é melhor nem falar. Portanto, respeito por todos, é a minha última mensagem, quer pelos solos, quer pelos operários que estão dentro das valas, não é? E julgo que se forem todos capazes, de uma maneira ou de outra, aplicar essas recomendações, daremos um passo importante no sentido de melhorar as nossas estatísticas da nossa sinistralidade na construção civil e em particular nesta parte do soterramento. Portanto, deixo-vos como reflexão mais uma fotografia para perceberem que, de facto, nós temos boas normas, temos bons regulamentos, temos boas recomendações, mas isto passa tudo, em primeiro lugar, por mudar as atitudes. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Alexandre Pinto. Acho que a frase final é mesmo para reter. Acho que temos que continuar a mudar a nossa atitude diariamente, para nós e perante também os nossos colegas e a comunidade, etc. Portanto, cabe-nos a todos nós ir contribuindo para, sempre que são envolvidas vidas humanas e, portanto, quer de feridos, quer de fatalidades, de facto, tentar evitá-las ao máximo é a nossa obrigação. Acho que a exposição do engenheiro Alexandre Pinto foi bastante evidente e com os casos de obra que mostrou, portanto, nós todos ficamos sensibilizados para os riscos que se correm muitas vezes sem pensar, não é? Mantendo a atitude habitual, que, enfim, outros valores se levantam, não digo que serão valores mais altos, mas nós temos é que, de facto, pôr em primeiro lugar a vida humana, não é? E aquilo que estamos a atravessar neste momento, não é? Estamos a atravessar no mundo neste momento, põe isso claramente em evidência. Nós vamos terminar esta apresentação. Há apenas aqui uma questão que foi posta, que o Alexandre Pinto já respondeu, mas que poderá repetir, não é? Em que condições é que é exigível a apresentação do PEP? Portanto, em que condições é que é exigível a apresentação do projeto? Em fase de projeto ou de execução de obra? Eu pedi ao Alexandre, enfim, para fazer mais uma referência àquilo que acabou de fazer relativamente a esta questão do projeto das valas, não é? Que, enfim, é um assunto que oferece algumas dúvidas a muitos dos nossos colegas, não é? Mas eu também tenho dificuldade em responder, confesso, não é? Porque não há, as coisas não estão,
não estão sistematizadas para a resposta ser uma resposta objetiva e rápida. A situação que eu conheço e que devo realçar e elogiar é a situação da Câmara Municipal de Lisboa, não é? Tem o ROMOEL, não é? Que é um regulamento que é aplicado aos trabalhos de escavação e contenção periférica. Portanto, a minha esperança, de facto, é que o ROMOEL, quando vier a ser revisto, passe também a cobrir estas situações dos projetos de escavações de valas, menos de uma forma tão eficaz como tem vindo a cobrir as escavações e contenções periféricas. E depois assim, e depois disto, não é? Também, enfim, a minha expectativa é que as outras câmaras do país, nomeadamente onde existem estes trabalhos, que são quase todas, podem não ter a dimensão dos trabalhos que são feitos em Lisboa, por razões óbvias, é que venham atrás, não é? Venham atrás e que depois haja pessoas, que isso também é importante, não é? Haja técnicos qualificados e conscientes, não é? As duas coisas, que possam fazer os projetos, depois nas câmaras que possam apreciar os projetos, não é? Isso também é importante. Nós sabemos agora na Câmara de Lisboa que os projetos de escavação e contenção periférica aparentemente vão ficar como os outros projetos, com exceção do que ficam os saneamentos, que ficam à responsabilidade do autor, não é? O que eu acho que, enfim, a Câmara está-nos a passar a nós todos um atestado de responsabilidade, esperemos estar à altura dessa responsabilidade, não é? Porque, como hoje Mateus Brito disse bem na primeira sessão, não é? Nós todos sabemos, não é? Como é que estas recomendações, qual foi a raiz, a gênese destas recomendações, não é? Nomeadamente na Câmara Municipal de Lisboa, que mais tarde evoluiu para o ROMOEL. Portanto, foi um acidente grave que houve em Lisboa e que levou na altura a variação, quase de emergência, solicitar que fossem estabelecidas estas normas, que depois foram melhoradas e hoje estão transcritas no ROMOEL. Nós temos esse problema, não é? Nós somos reativos, não é? Somos reativos. E quando somos reativos, em geral, pagamos sempre, o preço é sempre mais elevado. Ou seja, não consigo responder objetivamente à pergunta do Eugênio Mateus Brito, que acho que neste momento isto é um pouco ao critério do dono de obra, do empreiteiro e do projetista, não é? E acho que a figura que nós temos figuras legais, temos o Eurocódigo 7, que já está na fase de aplicação, embora concomitantemente com a regulamentação anterior de estruturas, não é? Temos o ROMOEL, que é obrigatório em Lisboa, temos as nossas recomendações, que são recomendações. Portanto, era bom que houvesse um próximo passo para que isto fosse aplicado de uma forma sistematizada e que estas perguntas, que são óbvias, não tivessem tanta razão de ser feitas. Porque eu confesso também não sei responder. Acho que isto neste momento é à consciência de cada um. Peço desculpa se estiver enganado, mas na minha experiência profissional nós temos feito muitos projetos de escavação e contenção periférica, projetos de escavação de valas. Não me lembro. Aliás, como vocês perceberam, né? Se fosse um projeto de escavação e contenção periférica, vinha aqui falar de um caso, estava 20 minutos a mostrar slides de grandes realizações, grandes obras, projetos e monitorizações, tudo para encher o olho. Como são escavações em valas, foi muito difícil, não é? Foi muito difícil e arranjar um caso tipo, by the book, dos passos todos, não é? Não estou a dizer que não sejam feitos, não é? Mas foi difícil. E espero que daqui a uns anos, que quando voltarmos a abordar este tema, já seja mais fácil arranjar um caso tipo de um projeto, não é? Que tenha sido apadrinhado pelo dono de obra, pela Câmara, pelo projetista e depois pelo empreiteiro. Muito bem. Eu estou de acordo com o Alexandre Pinto, por isso é que lhe passei a resposta, porque efetivamente não há uma resposta muito firme relativamente a isto. Eu acho que nós temos de nos agarrar, como ele referiu, temos de nos agarrar ao Eurocódigo, não é? Como sabem, começou agora obrigatória a sua utilização, não é? Apenas agora no fim de 2019, penso. Aliás, como eu referi no último webinar. Portanto, nós vamos agora continuar a utilizar, digamos, as regras que utilizávamos anteriormente, mas podemos simultaneamente utilizar essas regras, mas temos também começar a utilizar os Eurocódigos, não é? E daqui a 3 anos passamos mesmo só a utilizar os Eurocódigos. E, portanto, enfim, temos de nos agarrar às categorias geotécnicas e fazer aquilo que está indicado para cada uma das categorias geotécnicas e que está bastante sistematizado aqui nas recomendações. Mesmo que os projetos não sejam muitas vezes obrigatórios, a sua entrega não seja obrigatória
pelas câmaras, não é? Contrariamente ao que faz a Câmara de Lisboa, no Romuel, e relativamente aos projetos de escavação e contenção periférica, que há de facto uma atenção muito grande e mesmo um projeto muito pequeno com uma cave ou que parte de uma cave, a própria Câmara faz logo observações exigidas a entrega do respectivo projeto. Das valas, ver-se a seguir, enfim, uma via semelhante e, portanto, as câmaras começarem a atuar mais nesse sentido, como foi referido. Quer dizer, acho que, como disse o Alexandre Pinto, devemos seguir para as valas aquilo que seguimos para as contenções, não é? E pronto, e todos nós temos essa obrigação, nomeadamente os nossos colegas que estão nas câmaras e que trabalham nas câmaras, enfim, e a Câmara de Lisboa é um bom exemplo que deve ser seguido no resto do país. Ora, tenho aqui uma questão muito simples aqui para o Cristóvão. Ora, onde é que temos aqui esta? Diz aqui que a apresentação do António Cristóvão, quando fala da norma, estamos a falar do Eurocódigo? Posso responder, se não ficou totalmente claro. Efetivamente, digamos, a base de qualquer dimensionamento de uma obra geotécnica hoje em dia é feita, digamos, à luz do Eurocódigo 7. E, portanto, digamos que o Eurocódigo 7 é o documento que atualmente nos dá, digamos, aqui as diretrizes para, nomeadamente, para o nosso projeto, portanto, para a definição correta das ações, para a correta definição dos coeficientes de majoração das ações, das propriedades, dos coeficientes de minoração das propriedades, portanto, é dos solos, também sobre que tipo de análises e que parâmetros é que deverão ser tidos em consideração nas análises de estabilidade e no dimensionamento das estruturas, portanto, geotécnicas. Portanto, quando referimos, digamos, ou quando referi, portanto, na apresentação fiz menção à normativa, pretendia referir-me especificamente ao Eurocódigo 7. Eu, se me for permitido, voltar aqui só um bocadinho à questão anterior, também só para partilhar aqui um ponto de vista relativamente ao projeto portanto, de escavação, é que efetivamente julgo que também tem que começar a haver aqui uma sensibilização para o seguinte, é que muitas vezes o projeto é o documento que dá origem também, digamos, ao mapa de quantidades e à estimativa orçamental, portanto, das obras que vão ser executadas posteriormente. E, obviamente, que quando se requer, digamos, que se atinjam uns determinados padrões de qualidade de construção, que obrigatoriamente estarão relacionadas também com objetivos de segurança deste tipo de obras, haver como base um projeto e haver como base uma estimativa orçamental, digamos, que é do interesse de todas as partes envolvidas. Portanto, só fazer aqui um pouco este comentário, porque obviamente que conhecendo nós a realidade em que todos vivemos, quer dizer, quer projetistas, quer as empresas que executam a obra, digamos, eu vejo que a importância, digamos, em estar desde o início previsto e alocado também na estimativa orçamental, tudo o que será necessário para a execução deste tipo de obras, parece-me importante. Ora, muito bem, há aqui uma última questão e vamos responder esta questão antes de terminarmos, é do nosso colega Gonçalo Vieira, que diz se estas recomendações não deveriam ser transformadas num regulamento nacional, não é? E não só no municipal, como nós estamos a sugerir, não é? Ele diz que os solos e valas existem em todo o país e muitos municípios não têm a dimensão para liberar estas normas. Sim, isso é verdade. Há municípios de pequenas dimensões que não têm condições para seguir aquilo que está a ser feito. Não têm condições, não têm técnicos, número suficiente e em especialização, mesmo nesta área da geotecnia. Portanto, não se podem comparar de maneira nenhuma aos grandes municípios. Portanto, parece-me que a via será que isto seja regulamentado, que seja codificado, quer dizer, aquilo que a engenharia vai desenvolvendo e ao longo dos anos vai fazendo parte de uma herança que existe, a certa altura tem que ser codificado, não é? Tem que ser, para ser a experiência que se ganhou, seja aplicada em todas as obras, seja de conhecimento, possa ser do conhecimento de todas as pessoas que elas estão ligadas. Portanto, acho que estas recomendações que nós estamos a fazer é já um princípio também
daquilo que deve ser exigido no futuro em termos de projeto e em termos de acompanhamento das obras. Eu lembro, para os projetos de escavação e contenção periférica, também na altura em que nós começámos a trabalhar nisto, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, que foi a Câmara Municipal de Lisboa que inicialmente puxou pela ordem, devido aos problemas que tinha entre mãos para resolver, que eram complexos, com os acidentes que ocorriam, como o Alexandre Pinto referiu. Depois passou a ser a ordem a liderar um bocado este processo, e depois isso acabou por ser contemplado num decreto, não é? Que está aí referido também nas recomendações, em que se define o que é um projeto de escavação e contenção periférica, e a partir de certa altura foi obrigatório apresentar um projeto de escavação e contenção periférica, todas as obras, e quais as regras que teriam que ser seguidas na apresentação desse projeto de escavação e contenção periférica. E, portanto, nas valas eu penso que no futuro nós temos que fazer força para que as coisas evoluam nesse sentido, que passa a haver também uma obrigatoriedade da entrega do projeto de valas, em determinadas condições, é evidente, em valas com determinadas características, e que se defina também quais são as partes, os capítulos que é que deve constituir o projeto e o acompanhamento da obra, e nomeadamente depois a qualificação profissional. Portanto, esta base que temos aqui já é bastante desenvolvida, é bastante completa para poder vir a fazer face de uma regulamentação desse tipo. E é nesse sentido que todos temos que fazer também forças, digamos assim, não é? Portanto, eu penso que respondi aqui às questões que foram levantadas. Não sei se o Alexandre Pinto e o António Cristóvão, a que eu mais uma vez agradeço de facto esta disponibilidade e estas apresentações tão interessantes e bastante interessantes, porque a redução aqui dos nossos assistentes, da nossa audiência foi muito, as distâncias foram muito reduzidas, não é? Portanto, temos tido à volta de 100 pessoas a assistir, o que é muito bom, dado o tema que estamos a tratar. Mateus Brito, eu queria fazer aqui um comentário. Portanto, já agora, já que estamos a falar deste tema das valas e falamos de câmaras como Lisboa, há aqui uma variável que tem surgido nos últimos anos e que cada vez ganha mais espaço, não é, nas escavações, que é a arqueologia, não é? Portanto, eu penso que, e eu já tenho visto escavações arqueológicas com profundidades de 4, 5, 6 metros, não é? E que não estão abrangidas pelo projeto de escavação e contenção periférica. O que é que eu quero dizer com isto? Há aqui uma oportunidade para que em Lisboa e nas outras câmaras onde há trabalhos de arqueologia se olhe para esta situação das escavações em vala, não é? E que os trabalhos de arqueologia, em minha opinião, não é? Pelo menos aquilo que tem a ver com valas, com contaludes ou com ativações, de certa forma, também tenham uma interferência dos geotécnicos, não é? E sejam também validados pelos geotécnicos para que, de facto, se garanta que as escavações de arqueologia, que em geral são valas, à luz do nosso conceito de valas, sejam feitas com as mesmas condições de segurança que são os trabalhos de escavação e contenção periférica. Porque, de facto, não tenho verificado isso. Nós já temos alguma experiência de projetos de escavação e contenção periférica, em que faixa parede moldada, faixa cortina de estacas, o que quer que seja, e depois entra a arqueologia, não é? E temos visto situações em que realmente, lá está, as pessoas também não têm formação em geotecnia, situações que em segurança das escavações muitas vezes não é desejável, não é? E de facto este tema das valas entronca bem com o tema das escavações e contenções periféricas e entronca bem com a regulamentação que as câmaras, e desejavelmente, eu também concordo com o Gonçalo, isto devia ser a nível nacional, não é? Devia ser a nível nacional, porque todas as câmaras têm os seus problemas, umas mais, outras menos, mas os solos não escolhem as câmaras, naturalmente, eles estão onde estão, e há cidades mais pequenas que Lisboa e com condições geológicas, em geral, até em média, bastante mais desfavoráveis, como nós sabemos. Ok, eu penso que podemos terminar esta sessão. Antes disso, eu gostaria de agradecer à especialização em geotecnia, está aqui o seu coordenador, de facto o estímulo e a insistência também para estas realizações, e de facto o apoio que também sempre tivemos da especialização. E quero agradecer também à Ordem, na pessoa do seu bastonário, que também sempre nos tem apoiado e que é bastante sensível a todas estas questões da geotecnia. Portanto, também podemos contar
podemos contar com ele. Eu penso que houve aqui mais alguma, só ver se há aqui mais alguma questão antes de terminarmos. Não, está tudo, penso que está tudo respondido. Eu agradeço a todos e a presença de todos os participantes e dou assim por finalizada este conjunto de 3 sessões de 3 webinars. Enfim, foi a primeira vez que a Exposição de Geotecnia esteve envolvida nestes webinars. Acho que isto correu muito bem, não foi difícil, não foi nada complicado. Nós tínhamos a matéria toda mais ou menos organizada e, portanto, foi uma excelente ideia e com certeza que futuros eventos irão aparecer nesta área brevemente. Então, o meu muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Obrigado.